Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br e seja bem-vindo a mais um tutorial. E dessa vez eu vou falar sobre retopologia. Será uma sequência direta daquele tutorial sobre escultura digital que você viu esculpindo o Bulbasauro aí na imagem, onde você vai poder dar sequência ao seu trabalho. Então se você esculpiu alguma coisa no tutorial sobre escultura digital, então essa é a hora para você fazer a retopologia. Mas antes vou explicar o que é a retopologia. Quando a gente está esculpindo lá no modo escultura, é claro, do Blender, e a gente utiliza o Dyntopo como método de criar densidade de malha, ele vai gerar uma malha bastante densa, né? Bem legal para a gente poder criar, bastante dinâmica para a gente poder criar o que vier na cabeça, mas em compensação ele vai criar uma malha toda zoada, que não é legal para você que quer fazer um mapeamento UV no objeto ou até uma animação do personagem. O Bulbasauro aqui, por exemplo, se eu ir para o modo de edição dele, veja que se eu der um zoom aqui, o computador fica até lento, porque são muitos e muitos vértices. E a malha é toda composta por triângulos. Eles não são bons para fazer animação, eles não são bons para fazer o mapeamento UV. Por causa disso, você tem que fazer a retopologia. A retopologia é quando a gente quer refazer a topologia da malha. O que é a topologia da malha? A topologia da malha não é mais nada mesmo do que o modo como os vértices, arestas e faces são organizados para formar a superfície. Eu tenho aqui um outro exemplo que eu separei. São 3 objetos distintos, todos são objetos esféricos e cada um tem uma topologia única. Veja, por exemplo, o objeto aqui da direita, ele tem uma topologia composta apenas por triângulos. O objeto do meio, ele tem uma topologia composta por quadrados. E o objeto da esquerda também tem uma topologia composta por quadrados, mas quadrados expostos de forma diferente do objeto do meio. Então dessa forma a gente tem um único objeto, ou melhor, um objeto semelhante, mas com topologia diferente. Então nosso intuito aqui é transformar um objeto com topologia considerada ruim para os padrões de animação, para os padrões de mapeamento UV, para um objeto de topologia boa, que vai servir de fácil manipulação para fazer um mapeamento UV e as deformações da animação. E falando em topologia boa, como eu sei que uma topologia é boa? Isso envolve vários fatores, dentre eles a aplicação do objeto, né? Se é um objeto para games, se é um objeto para filmes, se vai envolver animação, se vai envolver mapeamento UV, enfim. Tem vários exemplos e material de estudo sobre isso na internet. Basta você procurar sobre topologia de faces, por exemplo, você vai obter bastante informação sobre isso. Então agora que você já sabe o que é retopologia, que nada mais é do que a recriação da topologia, que é a disposição da malha, né? Então agora a gente vai passar para a parte que a gente vai fazer de fato. Eu vou mostrar 2 formas de fazer essa topologia para você. Uma é utilizando as ferramentas próprias do Blender e outra é usando um plugin, um add-on, que você pode adicionar no Blender para estender as funcionalidades da ferramenta. Vamos começar utilizando a ferramenta do Blender, que é um modificador chamado Shrink Wrap. Ele funciona forçando ou encolhendo um objeto sobre o outro. Meio confuso, eu sei, mas eu vou explicar agora. Aqui a gente tem um corpo do Bulbasauro que eu esculpi no modo escultura. E eu vou adicionar um novo objeto aqui, eu vou adicionar um plane. Vou rotacionar ele aqui e posicionar ele sobre a cabeça do Bulbasauro. Digamos que eu queira projetar esse quadrado, essa face, no Bulbasauro para refazer a malha. Então eu venho aqui no Shrink Wrap, ou melhor, nos Add Modifier. Adiciono o modificador Shrink Wrap, ele fica na seção Deform, lá embaixo. Basta você adicionar o Shrink Wrap. Em Target, você vai marcar a opção, você vai escolher o objeto que você quer utilizar para fazer a retopologia. No caso é o corpo, que eu esculpi lá no modo escultura, cadê você? Corpo. Feito isso, ele já vai ser projetado aqui no objeto. Pode ser que ele suma de vista, mas isso acontece porque ele está abaixo da superfície. Então, como a gente consegue ver ele? A gente vai vir aqui no painel de propriedades, na parte de objetos, e descer até a aba Display e ativar a opção X-Ray. Então, quando a gente adiciona a opção X-Ray, aí funciona como raio-x, você vai ver esse objeto independente se tem algum outro objeto na frente, né? Ele sempre vai estar disponível, sempre vai estar à frente para você poder ver ele. Então aqui a gente consegue esculpir, refazer a malha, né? Fazendo umas extrusões aqui, e o objeto sempre vai estar fixo, né? Colado na superfície do objeto que você escolheu como target. Então dessa forma a gente consegue, que o target aqui a gente consegue refazer a topologia aqui por cima, né? Modelando, né? De maneira rústica mesmo. E a topologia vai sempre se adequando ao novo objeto e a gente vai recriar o objeto inteiro aqui por cima. No modo de edição, a gente vê aqui que ele não está representando o que o modificador está aplicando. Ele está aqui, né, o resultado do modificador, e aqui
os vértices reais do objeto. Para poder ver no modo de edição o resultado do modificador, a gente tem uma opção aqui no próprio modificador, que é a chamada Adjust Edit Case to Modifier Result, que você vai ativar, e feito isso, agora você vê o resultado aqui direto no modo de edição. Então você pode selecionar aqui, mover e refazer a topologia do objeto inteira. Como eu disse, você tem vários modos de identificar, de criar uma topologia boa, que vai servir para você animar, para você fazer as devidas ações que você quer fazer com o objeto. Uma das maneiras que eu mais utilizo é identificar os loops, que são essas áreas aqui circulares, né? Então tem um olho, aqui tem aqui esse loop do crânio, a gente tem o loop da boca. Então você vai identificar ele e vai poder vai criar a malha em volta dele. Então antes eu utilizo uma ferramenta do Blender para desenhar sobre a malha. Eu seleciono aqui o objeto e vou aqui até Greasy Pencil. Se não tiver ativado, basta você ativar. Você vai adicionar aqui um novo Greasy Pencil, vai adicionar uma nova camada, e quando você apertar D, clicar e arrastar, ele vai desenhar na 3D View. Então aqui você vai selecionando os loops. Ele não vai desenhar rente à superfície. Para fazer isso você tem que ir até o painel a barra de ferramentas, até a seção Greasy Pencil e mudar o Stroke Placement para Surface. Então quando eu deixo ele em Surface, eu seguro D aqui no teclado, clico com o botão esquerdo e arrasto para fazer esse loop aqui. E veja, quando eu rotaciono, ele desenhou exatamente aqui na superfície. O Greasy Pencil também tem uma opção X-Ray para você ver através dos objetos. Se você quiser desativar, fica a cargo aqui da sua vontade. Então, mais uma ferramenta bem útil aqui do Greasy Pencil, que você vai desenhar na malha inteira. Eu marco a opção Continuous Drawing. Então eu marco essa opção. E quando eu aperto o D e clico uma vez, eu posso soltar o D, que ele vai manter essa ferramenta aqui para mim até que eu aperte ESC no teclado para sair dela. Então aqui a gente já identificou um loop, então significa que eu vou fazer a modelagem seguindo esse loop, né? Então eu vou fazer extrusões e mover aqui seguindo ele, pode fazer rotação também. Enfim, o Shrink Wrap vai garantir que essa malha nova esteja rente com a superfície. Agora, para você ver um pouco como eu faço o planejamento da topologia, eu vou deletar esse objeto aqui. Não, vou mover ele para outro layer, talvez a gente possa utilizar ele depois. Deixa eu mover aqui para o último layer. Aqui eu tenho um outro desenho que eu fiz. Não, esse não. Deixa eu escolher. É esse aqui. Tem um outro desenho que eu fiz, onde eu delimitei toda a topologia antes de começar a fazer a retopologia. Então deixa eu esconder aqui alguns layers para você ver. Primeiro eu defini os loops aqui da cabeça, começando pelo olho. E fui fazendo os loops do crânio, os loops aqui que contornam a boca, o pescoço, a orelha. Depois eu fiz isso com o corpo dele também. Defini os loops utilizando o Greasy Pencil. E por último aqui eu marquei em vermelho. Eu fiz as linhas que atravessam os loops, né, os outros loops que cruzam com esses loops para formar os quadrados. Então eu fiz isso no objeto inteiro. Com a prática você não vai precisar fazer isso aqui toda vez. Isso aqui é para você que quer treinar, quer praticar. Então é uma ótima maneira de você fazer e poder errar, né? Então se você fez algum risco errado, alguma malha errada, você pode clicar em Erase para apagar. Então basta clicar no Erase e arrastar aqui para cima que ele vai apagar. Então lembre-se, Draw para desenhar, para riscar, Erase para apagar. E eu sempre utilizo o Continuous Drawing para continuar desenhando depois que eu dei o primeiro traço aqui no Greasy Pencil. E é claro, com o Stroke Placement no modo Surface para eu poder desenhar na superfície. Então aqui você tem controles ainda de opacidade. Se você quiser trabalhar aqui com objetos mais transparentes, você pode trabalhar. Então é uma ferramenta bastante útil para fazer a retopologia. Então eu utilizo ela em conjunto com o Shrink Wrap para refazer a malha. Então com isso, o que eu tenho? Eu tenho aqui um objeto que eu já fiz a retopologia dele inteiro. Ele está aqui no segundo layer. Deixa eu selecionar aqui o outro layer da escultura. Então veja, o objeto agora já tem toda a malha refeita. Então veja que legal, em vez de ter aquela malha densa, né, e toda zoada que o Darn Topo gera para mim no modo escultura, eu tenho uma malha toda segmentada e bem organizada para poder fazer mapeamento V, deformação de animação. Enfim, é uma malha bem mais útil, né, bem mais maleável para nós. Então agora que eu já mostrei para você o Shrink Wrap, eu vou mostrar agora a outra maneira que eu utilizo para fazer topologia. Que é, como eu disse, utilizando ferramentas proprietárias, né, que estão fora do Blender. Deixa eu esconder aqui o Greasy Pencil momentaneamente, porque eu não vou utilizar ele. Então vou escolher aqui o Retopology Tools, né, o Retopoflow,
que é uma ferramenta que ela é paga, mas é bastante útil para você fazer a retopologia de maneira rápida e eficaz. Então, por exemplo, aqui o Retopolo Flow ele tem duas ferramentas, Contorns e o Polystripes. O Contorns ele serve para fazer retopologia em objetos cilíndricos. Como, por exemplo, o braço do personagem é um objeto cilíndrico, a pata do personagem, o corpo dele também é um objeto cilíndrico. Então, o que eu faço? Eu clico em Contorns, ele vai ativar a ferramenta. Então, basta eu clicar e arrastar sem muita complicação e ele vai criando a topologia em volta do objeto cilíndrico. Então, veja, ele desenhou aqui em volta da pata do personagem. Posso fazer aqui com a pata de trás. Deixa eu fazer aqui também. Já criou a topologia. Se eu clicar aqui no botão direito e arrastar, eu consigo reposicionar essa malha. E se eu segurar Shift e botão do meio, eu consigo aumentar o número de segmentos. Então, eu segurando Shift e girando o botão do meio, aumenta o número de segmentos. O Shift e botão do teclado mais e menos também vai aumentar o número de segmentos. E tem vários outros atalhos. Aqui embaixo você pode conferir todos os atalhos da ferramenta Contorns. Então, basta você clicar com o botão direito aqui, segurar Shift e girar o botão do meio do mouse. Então, posso fazer aqui mais traços no corpo do personagem para fazer a retopologia dele inteiro. Então, para objetos cilíndricos, o Contorns é uma ótima ferramenta. Então, ESC eu iria cancelar essas interações. Então, se eu quiser obter a malha que o Contorns gerou para mim, basta eu apertar Enter no teclado e ele vai gerar a malha. A malha está dentro da superfície, né? Então, basta você ativar o X-Ray lá também, que você vai ver ela através do objeto. Vou excluir agora essa malha. Excluir não, né? Eu sempre esqueço. Vou mover ele lá para o fim. E vou mostrar para você como funciona o Polystripes. O Polystripes eu utilizo para identificar loops, né, para criar loops de maneira rápida e eficaz. Então, por exemplo, eu vou clicar no Polystripes para ativar o Polystripes. E o cursor 3D vai se transformar num cursor parecido que a gente tem no modo escultura, no modo pintura, enfim. Então aqui eu vou identificar um loop aqui do crânio, que é o loop mais destacado que eu tenho no personagem. Então eu vou clicar e arrastar, desenhar aqui literalmente na malha. Quando eu solto o mouse, ele vai calcular e vai gerar para mim uma malha provisória aqui que eu posso utilizar para fazer a retopologia. Então eu posso escalonar esse objeto, eu posso mover ele também. Eu tenho aqui os controles de uma curva Bezier comum. Aqui a gente tem as junções, que eu posso alterar elas com o botão Ctrl C de Change. Então eu mandei para uma junta diferente, eu vou aumentar aqui a escala. Posicionar ela aqui mais próximo. Mover isso aqui para cima. Aumentar a escala. Posso diminuir e aumentar o número de segmentos, clicando com o botão direito aqui entre as juntas. E aqui no mesmo esquema do Contorns, né, Shift, girando o botão do meio do mouse para frente e para trás, ele vai aumentando e diminuindo os números de segmentos. Então aqui eu poderia continuar desenhando. Por exemplo, eu posso clicar aqui, arrastar. Ele vai, além de continuar desenhando na malha, né, desenhar na nova malha, ele vai ligar com onde você começou a desenhar. Você pode continuar diretamente aqui da nova junta. Então você pode ir desenhando na malha aqueles loops que você faz de maneira manual, né, que é bem trabalhosa. Então aqui com o Retopolo Flow, né, o Polystripes, a gente pode fazer isso de maneira bem mais prática. Né, a retopologia sai bem mais rápido. Essa ferramenta que eu estou utilizando para fazer retopologia atualmente, você pode conseguir lá no site do Blender Market, que é o Contorn Retopology Tool, e o Polystripes. Eles são vendidos separadamente, mas tem uma versão com bundle, né, que você pode comprar as duas de uma vez só. Eu acho que está $71 aqui no momento da gravação desse vídeo, você pode adquirir essas duas ferramentas. E vai sair em breve a ferramenta chamada Retopolo Flow, que é uma junção das duas ferramentas, que é o que eu estou utilizando agora. Eu estou utilizando uma versão beta, cedida pelos desenvolvedores, né, o Jonathan Williamson, o Patrick Moore, o John Denning e tem mais um, que eu não lembro, que tem um nome estranho, que é o Paweł Lakowski. Esses 4 caras aqui me disponibilizaram essa versão de beta que contém as duas ferramentas em uma só, que é o Retopolo Flow. Então se você comprar aqui o Contorno e o Polystripes, o bundle, quando sair o Retopolo Flow você já vai receber gratuitamente essa versão unificada, né, que é o Retopolo Flow, que é o que eu estou utilizando aqui, que contém essas duas ferramentas. Essa é uma ferramenta bem legal. Se eu quiser, por exemplo, aqui subdividir
um segmento, eu posiciono o mouse aqui sobre ele, aperto K, ele vai gerar uma nova junção. Então esse aqui é bem legal, e dessa nova junção eu posso desenhar a partir dela. Então você pode literalmente desenhar a topologia nova com o Polystripes e o Contornos. Essas são as duas maneiras que eu faço para recriar a topologia. E agora eu vou ensinar mais uma técnica para você, uma técnica bastante legal. Digamos que a gente recriou a topologia. Se você adicionar um subsurf nela aqui, vamos adicionar aqui um Subdivision Surface. Deixa eu aplicar o Shrink Wrap e adicionar um Subdivision Surface. Então, vamos adicionar aqui um Shade Smooth. Eu perdi todos aqueles detalhes que eu esculpi lá no modo escultura, então veja a diferença. Para onde vão esses detalhes que eu esculpi e não estou reaproveitando aqui na malha? É o que eu vou ensinar para você agora a fazer retopologia e ainda por cima não perder aqueles detalhes. Então aqui eu vou aplicar um Mirror na malha, deixa eu esconder aqui, aplicar um Mirror. Deixa eu verificar aqui que a malha está toda unificada, aqui não está. Deixa eu verificar aqui com Clipping. Essa parte aqui não colou, então deixa eu arrastar para cá. Então agora eu dupliquei a malha, aqui em cima ainda também não passou. Deixa eu selecionar todos esses vértices aqui do meio, arrastar para cá. E verificar aqui qual não está de acordo. Estamos aqui meio rebeldes. Com o clipping ativado, você pode arrastar aqui e perceber que ele não vai se mover. Então ele cola no meio. Então acho que já colei todo. Ele já está todo remendado. Então eu vou ativar o Mirror. E vou ativar novamente um modificador Shrink Wrap, apontando para o corpo. Então deixa eu adicionar aqui um Shrink Wrap, selecionar o Target Corpo. Isso depois da malha com a retopologia nova pronta, né? Então ele está apontando para o corpo. E agora eu vou adicionar um modificador chamado Multi Resolution. E vou subdividir, só que eu vou arrastar o Multi Resolution para cima do Shrink Wrap. Eu vou subdividir aqui a quantidade de vezes que eu achar necessário. 3 vezes aqui ele já pegou todos os detalhes que eu esculpi. E agora eu vou aplicar o Shrink Wrap. Vai dar um aviso aqui que talvez o resultado pode ser não esperado, mas nesse caso não tem nenhum problema, ele vai fazer exatamente o que a gente pediu. Então o que a gente tem agora? A gente tem a malha com a retopologia e a gente tem as informações do modo escultura aqui dentro do Multi Resolution. Então, dessa forma, a gente tem o melhor dos mundos aqui depois da retopologia. Então, agora que você tem essas informações aqui de escultura, você pode fazer bake, você pode fazer mapeamento V, enfim, as possibilidades são realmente enormes, né? Ele gera algumas deformações aqui que você tem que corrigir. Então, volta lá para o modo escultura, vai aplicando Smooth e corrigindo essas coisinhas que podem acontecer. Mas não é nada muito sério. O importante é que agora a gente tem essa malha toda bonita e segmentada, né? Em vez daquela malha toda zoada que eu mostrei para você no começo do tutorial. Então essa é a maravilha da retopologia. No começo eu recomendo que você utilize bastante o Greasy Pencil para marcar a malha. Isso vai ajudar bastante. E utilize qualquer um dos modos, seja o Shrink Wrap, que é bastante legal, ou até mesmo as ferramentas de retopologia que eu mostrei aqui para você. O importante é fazer a retopologia e aproveitar o objeto que você esculpiu no modo escultura para fazer outra coisa. Então é isso, o tutorial de hoje é bem curto, mas bastante útil para quem está fazendo personagens para games, personagens, enfim, personagens, né, usando o modo escultura em geral. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que este tutorial tenha sido útil para você. Curta, compartilhe e assina nossas redes sociais, bora conversar lá no Facebook, Twitter, Google+, enfim. Então é isso aí, vejo você nos próximos tutoriais, um abraço, fui!